está começando mais um programa Em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, TVs Câmaras de Botucatu e também de Bauru. Um programa com enfoque regional, discutindo temas de grande importância para a população. E neste programa vamos falar sobre leitura e literatura, a sua importância para o aprendizado e como as novas tecnologias têm ajudado ou atrapalhado essa prática. Para isso, temos a participação da professora doutora Renata Junqueira de Souza, que é coordenadora do Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil na UDESC de Presidente Prudente, e o professor Baís Fadel, ex-dirigente de ensino de Botucatu e professor de literatura. Muito obrigada por estarem conosco. Para a gente começar esse tema, leitura, literatura, a gente vai entender um pouquinho sobre o hábito do brasileiro, né? Como é que ele se relaciona com a leitura e a literatura. Segundo pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada agora em 2020, e foi realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, mais da metade das pessoas que leem no país lê por indicação da escola ou então de professores, né? Nesse sentido, professor Fadel, qual a importância da leitura e da literatura no ensino para crianças e adolescentes, tendo em vista que muito do contato deles, né, vem da escola, o hábito da leitura parte da escola. Como é que é essa relação, professor? Em primeiro lugar, bom dia. Prazer estar com vocês. Vocês sempre que me convidam, eu tenho muita honra de participar. Hoje é muito mais difícil você motivar o aluno para a leitura do que era, por exemplo, no meu tempo. No meu tempo, lá dos idos, né, do século passado, quando eu estava no grupo escolar Napoleão Cururi, lá em Jardim, o único meio de eu conhecer o mundo era através dos livros, era através da escola. Então, era fácil o professor me motivar para conhecer Monteiro Lobato, por exemplo, né, e as suas releituras da história. Hoje, não. Hoje o aluno tem um leque de opções para ver o mundo. Ele vê o mundo de várias maneiras. Ele vê o mundo pela internet, pela televisão, de várias outras maneiras. Então, a maneira como nós encontramos na escola para motivar o jovem e o adolescente, a professora Renata depois fala da criança, que ela trabalha mais com crianças. Então, eu trabalho com pessoas que vão fazer vestibular, que precisam ler livros para a Unicamp, para a FUVEST, para a UEL e assim por diante. Então, o aluno lê por curiosidade, por necessidade ou por prazer. Quando ele lê por prazer, ele está procurando o prazer estético, ou seja, ele vai encontrar prazer naquilo que ele acha belo. Então, quando, por exemplo, eu declamo para o aluno um poema de Manuel Bandeira, Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, quando, com poucas palavras, o autor consegue mostrar uma visão do negro no Brasil, porque ele começa com Irene Preta. E daí leva a gente a refletir sobre o sofrimento do negro no Brasil, a submissão do negro no Brasil, a discriminação racial no Brasil. Apesar de tudo isso, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Daí ele vai falar que ela morreu, mas morreu é uma palavra negativa. E ele quer dar uma ideia positiva da Irene. Então ele fala assim, imagine Irene entrando no céu. Só que quando ela chega ao céu, ela pensa, ela não tem noção, ela é uma moça simples, ela é uma mulher simples, né? Uma negra, teve trabalho simples na Terra. Ela acha que lá no céu é a mesma coisa. Então ela tem uma atitude igual à atitude que ela tinha aqui na Terra. Licença, meu branco. Quer dizer, submissa ao branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Quer dizer, você vai encontrar a igualdade, você vai encontrar a justiça no céu. Mas veja, você motiva o aluno a entender, a sentir o prazer estético. Né? Quer dizer, a beleza, com poucas palavras, ele diz coisas que nos dão uma visão do mundo do negro no Brasil.
A outra é curiosidade, e aí parte mais, inclusive, da Renata, principalmente aguçar essa curiosidade na criança, né? Eu, no ensino médio, no pré-vestibular e antigamente na faculdade, quando dava aula no curso de letras, eu aguçava a curiosidade contando histórias. Então, o professor de literatura, o professor do ensino fundamental 1, esses professores têm que ter a capacidade de contar histórias e motivar o aluno a conhecer outras histórias semelhantes. E a outra é a necessidade. Gostando ou não gostando, eu tenho que ler 9 livros da Unicamp, eu tenho que ler, acho que são 12 livros da FUVEST, se eu quiser passar na faculdade de medicina, se eu quiser fazer engenharia e assim por diante. Então é assim que a gente trabalha, quer dizer, mostrar o prazer estético, aguçar a curiosidade deles e também trabalhar a necessidade. Se você não ler, você vai ser colocado de lado no vestibular. O professor Fadel trabalha com adolescentes e a professora Renata com crianças e infanto-juvenil, né, literatura infanto-juvenil, e a gente vai entender um pouquinho essas diferenças entre as faixas etárias. Porque, segundo ainda alguns dados dessa pesquisa que o André já trouxe, o número de leitores varia de acordo com a faixa etária. Pré-adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem. 81% deles se declararam leitores, e aí depois esse número vai caindo. Por exemplo, na maneira geral, 52% dos brasileiros declararam cultivar esse hábito. Então, professora, explica um pouco para a gente, se você puder, como é esse processo de adaptação da leitura para o ensino infantil, depois para o ensino médio e aí para a vida adulta, né? Incentivar a leitura nas crianças, nos pequenos, seja na escola, em casa, pode levar esse hábito para o futuro? Bom dia, obrigada pelo convite, né? Eu estou muito contente de estar aqui, é a minha primeira vez, viu, professor? E eu vou começar falando, então, do primeiro mediador de leitura, que são os pais, né? É muito importante, porque o pai é um modelo, né? Então, não adianta o pai não ser leitor e querer que seu filho seja. Então, tem que ter livro em casa, o pai mesmo lendo o jornal, a criança vai motivar para saber o que é aquilo que o pai faz com prazer ou para se informar, e vai começar esse processo de imitação na primeiríssima infância, né? Na primeiríssima infância. Então, a primeira coisa é ter livros em casa, ofertar esses livros, deixar os livros à disposição, né? O livro muitas vezes ainda é um objeto sagrado, não podemos rabiscar, rasgar, né? Eu gosto de ir numa biblioteca e ter livros usados, porque isso mostra que eles foram lidos, né? Nos anos iniciais, na educação infantil, a gente já tem esse segundo mediador, que é o professor, né? Então, o professor, ele tem várias maneiras de trabalhar em sala de aula, seja através da contação de histórias, mas a gente não pode esquecer que quando contamos histórias na educação infantil ou nos anos iniciais, o aluno faz um papel de ouvinte, né? Então, sempre ao contar histórias, depois mostrar, olha, essa história saiu do livro X, né? E deixar esse livro à disposição para que esse interesse seja despertado e a criança tenha vontade de folhear o livro e começar a lê-lo, né? Nesse percurso, a gente tem que pensar nos interesses desse leitor, né? Então, aquele aluno que não lê, eu tenho que buscar algo que ele goste. Muitas vezes, ao ofertar um texto do Ricardo Azevedo, um conto popular que desperta o riso, o aluno vai se interessar e, a partir daquele conto, ele vai buscar outros contos, né?
E na vida adulta, então, existe um autor que eu gosto muito, que é o Richard Bamberg, um austríaco. Ele diz que quando a gente consegue despertar o gosto pela leitura até os 13 anos, esse gosto pode continuar para a vida toda, né? E eu acredito muito nisso, muito embora nós professores, eu acho que o professor Fadel vai concordar, a gente consegue ainda formar uns leitores lá na vida adulta, né? Eu dou aula no curso de pedagogia e vou percebendo que essas meninas jovens que chegam para ser professoras, muitas vezes o repertório literário delas é bem pequeno, então a gente também tem que ampliar esse repertório para mostrar, olha, você que vai formar o leitor, né? Você que vai ser a professora no futuro. Então, é importante conhecer as fábulas, os contos e essa diversidade que o mercado brasileiro tem de literatura infantil e juvenil. Então, nós estamos aí falando de vários mediadores, né? Mais para frente, a gente vai poder falar do mediador, que é o bibliotecário, o assistente de biblioteca. Então, sintetizando, eu penso que os pais seriam os primeiros mediadores, depois a escola e a biblioteca escolar e a biblioteca pública. Tá certo, professora. Para a gente trazer aqui a última contribuição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, aqui no programa, foi constatado com essa pesquisa que mais da metade dos brasileiros não lê por prazer, como se estivesse assistindo televisão, então estivesse ouvindo música, né? E nesse sentido, até corroborando com o que o professor Fadel falou, que tem uma boa parcela lá que tem que ler por obrigação para passar no vestibular, né? Então, nesse sentido, eu vou convidar agora o Júlio Penariol, ele é jornalista da TV Unesp, ele vai participar com a gente aqui, trazendo também uma pergunta para a gente discutir aqui no programa. Vamos lá, Júlio. Olá a todos, a minha primeira pergunta é: como incentivar as crianças e os jovens a lerem mais, a terem prazer pela leitura, a tirarem aquele estigma de que ler é algo chato? De que maneira os livros digitais podem contribuir com esta formação de novos leitores? Ou, pelo contrário, os livros digitais podem desencorajar a formação de novos leitores porque, de repente, eles concorrem ali com outros atrativos que os jovens e as crianças têm via celular, como jogos, como redes sociais. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. É o seguinte, em primeiro lugar, nada prejudica a leitura. Dizer que celular prejudica a leitura, televisão prejudica a leitura, a leitura não deve concorrer, não deve ser um adversário da leitura. Nada, a televisão não é adversária da leitura. O celular não é adversário da leitura. Eu me lembro perfeitamente que quando eu era diretor de escola, no século passado, eu chamei a atenção da professora, falei, olha, os alunos estão fazendo muita baderna, tenta mudar o seu estilo, a sua técnica, a sua abordagem com os alunos. E ela falou assim, mas como que eu vou concorrer com o que existe lá fora? E eu disse para ela, você não tem que concorrer com nada, você tem que acrescentar mais um item ao que o aluno já tem. O aluno já tem lá fora, faça com que aqui dentro seja atrativo. Então, o livro digital atrapalha? Não, é mais um meio, é mais uma maneira que se encontra na tecnologia para que o aluno, para que a pessoa tenha acesso ao livro. O importante, o acesso hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Quando eu falo em acesso, Renato, não sei se você já viveu essa mesma situação. Há muito tempo, eu acho que era supervisor de ensino nessa época, e eu fui a uma escola e fui visitar a biblioteca. Biblioteca linda, mas eu fiquei meio assim, encasquetado com uma situação. Ela estava muito limpinha e muito organizada. Eu chamei a bibliotecária e falei assim, como que você consegue deixar tudo assim arrumadinho, limpinho, os livros todos no lugar, tudo? Eu falei, não, aqui é proibido entrar aluno.
Mas como é proibido? Não, esses livros, se os alunos entram, professor, se os alunos entram, eles vão riscar os livros, eles vão jogar em qualquer lugar os livros. Falei, e qual que é então a importância da biblioteca? A importância da biblioteca é ser bonitinha, limpinha e ter os livros todos organizados, ou ser um meio de acesso do aluno ao livro, à informação, ao prazer, né? Como que eu vou criar hábito de leitura no meu aluno se ele não pode entrar na biblioteca, se o livro é um ser sagrado e intocável? O livro não é intocável, o livro é para ser tocado, é para ser manipulado. Eu, inclusive, estimulava meus professores, quando eu era diretor de escola, a deixar uma cesta na sala de aula, uma cesta cheia de livros, dependendo do nível da classe, para o aluno ter acesso, e também chamar o aluno à responsabilidade. Você pegou esse livro, você tem que cuidar desse livro. É um patrimônio da escola que está sendo oferecido para você. Então, dessa maneira, você cria o estímulo. Mas eu ainda acho que contar histórias para o aluno, mostrar para o aluno como são as histórias, faz com que ele tenha a curiosidade, que é o primeiro item de que eu falei para vocês. O aluno precisa ser curioso, ele precisa ter a curiosidade. Por quê? Se for esconder o livro dele, ele jamais saberá como é. Ele simplesmente, por si só, procurar o livro, ele não vai fazer isso. Ele tem que ser estimulado por alguém. Então, o professor deve ter uma função muito importante, assim como a Renato falou, os pais. Os pais contarem histórias. Eu lembro que antes, não sei se esse costume ainda existe, as mães, principalmente, antes de a criança dormir, liam histórias para os seus filhos. Essa leitura ia criando um vínculo, um laço, né? Um laço de amizade entre a pessoa e o livro. O fundamental é que nós conheçamos estratégias de motivação. Se a gente não se propuser a estimular a pessoa à leitura, ela não vai ler. Então, cabe aos pais, aos professores, aos amigos, à escola, cabe a toda essa turma, a essa equipe, o estímulo ao aluno. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula no primeiro ano do ensino médio, e eu estava dando Monteiro Lobato, Renato. Eu contando aquelas histórias do Monteiro Lobato, né, do Urupês, do Jeca Tatudo, mas nessa hora eu estava contando de cidades mortas. E eu contei uma história, um aluno falou assim, onde eu encontro esse livro? Onde eu encontro esse livro? Deixa eu ler esse livro. Deixa eu ler esse livro. Daí eu falei, na biblioteca temos, é só você ir lá pegar. Na semana seguinte, o aluno veio meio com a cara emburrada. O que foi? O senhor me enganou. Mas como que eu enganei você? O senhor contou a história de um jeito, mas a história no livro é de um jeito diferente, não é do mesmo jeito. Daí que eu tive que explicar para o aluno que quando eu conto a história, é a interpretação que eu dou ao que o autor escreveu. Então, cada um tem uma interpretação daquela obra. Isso é arte. Isso é arte. Quando você vê numa exposição de quadro e pintura, uma pinacoteca, uma pessoa sentada à frente assim, de um quadro e fica 1, 2, 3 horas olhando. Você fala, aquele cara é louco? Não, aquele cara está interpretando aquele quadro, está sentindo o prazer estético. É a mesma coisa que eu falei para vocês, né? De declamar uma poesia, dizer um texto. Então, você vai dar um José de Alencar. Você fala, José de Alencar, poxa vida, século XIX, né? Daí você lê um texto, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, serenai verdes mares, e vai lendo para o aluno, e você vai dizendo
para ele, olha como ele quis descrever a natureza brasileira. Ele era de um tempo de idealização, quando se queria idealizar o Brasil depois da independência do Brasil. Depois que o Brasil ficou independente, os brasileiros sentiram mais amor pelo Brasil, pela natureza brasileira, pelo índio brasileiro. Então, a Iracema, a virgem dos lábios de mel, né, mais rápida que a ema selvagem. Então, ele vai comparando o índio brasileiro à natureza brasileira. Isso não é real, isso é o ideal, é a natureza brasileira idealizada. Daí ele vai entendendo o prazer estético que você quer transmitir. Então, só para resumir a pergunta feita, quer dizer, qualquer meio para você alcançar o livro é importante, mas o fundamental é que você tenha meios de motivar, de estimular, de despertar a curiosidade do jovem para a leitura. Ele, por si só, não vai ter essa curiosidade despertada. Gente, ele é um contador de histórias nato. Professor, que delícia ouvir o senhor. Eu vou agora, então, tentar trazer para a minha realidade acho que foi o Pedro, né? Fala de prazer. Eu concordo com o senhor, né? Quando o senhor diz que muitas vezes, no exemplo da professora, como é que eu concorro com tudo que está lá fora, né? Trazendo o que está lá fora para dentro da escola, né? Muitas vezes a gente idealiza esse leitor e quer um leitor canônico dos clássicos. Ele não vai começar a ler os clássicos de um dia para o outro. Então, a gente tem que estimular para aquela temática a partir do que ele vê lá fora, né? Eu tive uma experiência também bastante interessante, porque na universidade eu leciono literatura infantil. E a aula era de poesia. Então, eu comecei com Cecília, com Vinícius, né, o Sidônio Muralha, que são autores que escreveram para as crianças. E uma aluna me disse assim, mas professora, e o Islã? O quê? O Islã. A gente faz parte de um grupo de Islã. Falei, o que é isso, né? Há alguns anos atrás eu não sabia, era quando estava começando. A gente declama poesia e canta. Eu falei, então venha, dê uma aula sobre isso, né? Foi tempo suficiente para eu pesquisar, e a hora que eu vi, o grupo veio, deu a aula sobre o Islã, e justamente, né, a gente está falando da formação de uma comunidade de leitores, que não é só a escola, né? São os pais, são os professores, os gestores, os alunos. E trazer essa comunidade para dentro da escola é muito importante. Então, quando os alunos declamaram, cantaram aquelas poesias, né, na forma do Islã, a gente proporciona o que está lá fora, entrar para dentro e estimular, porque do mesmo jeito que um texto poético tem sonoridade, tem rima, tem toda essa musicalidade, o Islã também tem uma linguagem contemporânea, mas com todos esses elementos. Então, eu diria que é importante a gente olhar para esse aluno, para o que ele vive, os seus interesses, e trazer para dentro da escola, seja a universidade, a escola pública. O professor toca numa coisa que eu acho que eu já tinha falado um pouquinho, que é o acesso, né? É muito complicado, porque as pesquisas mencionadas pelo André já colocam que é na escola que esse aluno vai começar a ler, né? Então, como que eu posso querer formar o leitor na escola se a biblioteca é um lugar inacessível, se às vezes eu chego na biblioteca e os livros já foram escolhidos pelo assistente de biblioteca, já estão numa mesa e os alunos não podem percorrer as estantes, né? Ou se eu tenho estantes
divididas por segmento, 4º ano, 5º ano, né? Esse primeiro contato do livro tem que ser a partir do estímulo, a partir da motivação, do interesse, que são estratégias de leitura, né? Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de dar um exemplo de um livro que foi traduzido pela Maria Clara Machado, que se chama Pacheco, né? Na realidade, é a história daquele cachorro gigante, vermelho, o Clifford. Mas antes de levar a criança a querer ler esse livro, a gente faz uma conversa, né? Ah, vocês têm cachorro? Quem já viu um cachorro vermelho? E um cachorro muito grande? Então, eu conheço um cachorro assim, mas eu só vou ler para vocês a aula que vem. Nesse meio tempo, eles ficam oriçados, eles querem saber. Eu já tive aluno que ligou para minha casa perguntando, professor, esse livro tem na biblioteca? Então, eu acho que o professor Fadel toca num ponto muito importante, que é a motivação, o trabalho com interesse e como competir, né? O Pedro falou dos livros digitais. Hoje, a gente tem essa possibilidade que nós não tínhamos no nosso tempo, né, professor? Você recorre à internet, você baixa um livro. Agora, com a pandemia, daqui a pouco a gente vai discutir a quantidade de clubes de leitura, né, que foram formados na pandemia. Então, eu sempre digo que a gente não está concorrendo com. Nós, professores, devemos saber como trabalhar junto, trazer essa tecnologia para a sala de aula, e quanto mais nós ampliarmos as diversidades dos modos de ler, né, seja o impresso, seja o digital, melhor vai ser para o aluno. A nossa função aqui, né, o nosso desejo é formar um leitor crítico e autônomo. Eu acho que é isso. A gente falou bastante de incentivo à leitura, o papel dos professores, o papel dos pais. Agora a gente faz um pequeno intervalo, porque no próximo bloco a gente vai falar finalmente das bibliotecas, trazer um VT aqui da Biblioteca de Botucatu. Então saia daí que a gente já volta.